Alô, galerinha do oitavo ano. Welcome back, ladies and gentlemen, young boys and young girls from eighth grade. Como vocês estão, pessoal? Espero que estejam todos bem. Estamos todos preparados para mais uma aula de conversation com the one and only Teacher Leo. All right, boys and girls. Então, vamos começar a trabalhar em cima disso daí. Certo? All right. Welcome, eighth graders. Make sure you have all your equipment to learn. Okay? Because we're gonna fly. We're gonna go for a ride. Então, galera, a gente vai continuar os nossos estudos da Unit 7 in Space, né? A gente, na aula passada, a gente viu vocabulário relacionado a isso, relacionado a espaço sideral e tarará. Hoje, a gente vai continuar vendo, né, coisas relacionadas ao universo. No entanto, a gente vai tratar de algo muito, vou falar muito mais uma vez, e muito outra vez, porque é muito importante esse assunto, que é Simple Past. A gente vai começar os estudos de um tempo verbal, que ele é a base de tudo em relação a passado, que vocês vão ver daqui em diante. E se vocês não realmente se esforçarem para aprender esse assunto, fica muito mais difícil de aprender o que vem por aí, né? Se vocês conversarem com os coleguinhas de vocês do nono ano, que estão no nono ano, estão exatamente um ano à frente de vocês, vocês vão entender. Tenho certeza que muitos vão dizer assim, se eu pudesse voltar um ano no tempo, eu teria me esforçado mais para aprender o past simple ou simple past. Past simple, simple past, mesma coisa. Tá certo? Então, eu peço veementemente que vocês assistam essa aula, reassistam, façam as atividades. Eu vou passar atividade extra para vocês. A gente vai ver texto, a gente vai ver vídeo, tá certo? E a gente vai começar realmente num pace, né? Num pace, né? Legal. A gente, por exemplo, hoje vai ver simple past, mas a gente vai ver só a parte de regular verbs, isso, verbos regulares. E na próxima aula a gente vai ver sobre verbos irregulares. Mas esse é o tipo da aula que, não sei se é permitido, não sei se lá no Dinâmica permite, mas até baixar no computador, no celular de vocês, para sempre que tiver a dúvida, ano que vem, quando vocês estiverem estudando um tempo verbal, outro tempo verbal no passado, você precisar do Simple Past, você vai voltar para cá para reestudar ele. E, na verdade, a gente já começou. Vocês já começaram os estudos do Simple Past, que foi a partir do momento que vocês começaram a estudar o verbo to be no passado. O único verbo de toda a língua inglesa que ele tem duas formas no passado. Quer dizer, there was, there is and there are também, né? Porque aí, como ele é linkado, ele é vinculado ao verbo to be, então was and were, aí ele vai ter there was and there were. Então vamos lá, os únicos dois verbos. Por quê? Porque eles são linkados, né? Eles precisam do verbo to be, tá? Mas aqui a gente vai ver regular verbs. A partir daqui a gente vai ver o restante dos verbos, mas só a parte de verbos regulares. E só a parte afirmativa, né? A gente não vai ver interrogativa e negativa, mas a gente vai ver. Não vai ver, mas vai ver, né? A gente, na verdade, na Unit 8 é que a gente vai ver a forma negativa e a forma de interrogativa. Mas a gente vai ver também um pouquinho agora. E quando chegar lá na Unit 8, você já tem uma noção legal. Tá? Então, Simple Past, Regular Verbs e páginas 78 e 79. Ok? Let's go, let's travel. Tcharam.
English Flicks. Conversation Flicks. Agora é a aula de Conversation Flicks. Então, vamos lá. Bom, na verdade, né, eu vou falar aqui sobre Simple Past Regular Verbs. Então, vamos lá. O que que são os verbos regulares na língua inglesa? E aí eu vou mostrar a vocês o que são os verbos regulares na língua inglesa. Tá? Vamos lá, pegar o círculozinho. Look, esse verbo, look. Graduate. Want. Start. Walk. Search. Percebam que todos ou quase todos, com exceção de graduate, graduate já termina com um E, então a gente só acrescenta o D, mas quase todos os verbos regulares. Olha, agora vem uma notícia espetacular que eu tenho certeza que vocês vão amar. Na língua portuguesa, cada verbo a gente conjuga de um jeito diferente. Um tempo verbal de um jeito diferente. Uma pessoa, um pronome pessoal diferente. Em inglês, só tem, pelo menos no passado simples, só tem uma forma. Você só coloca ele uma vez no passado e acabou, está conjugado. E é uma forma bem simples. Você simplesmente acrescenta ed. Então, look se transforma em looked. Graduate, no caso, graduate já termina com E, a gente só acrescenta o D. Graduated. Want, wanted. Start, started or started. Walk, walked. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu não estou pronunciando o ED da mesma forma toda vez que eu estou falando, né? Search, searched. Que ele tem 3 formas de pronunciar, a gente vai aprender isso hoje, tá bom? Mas uma coisa por vez. Notícia boa. Olha, outra notícia boa. Primeira notícia boa foi dada. A gente só... Se a terceira notícia boa em relação a Simple Past. A gente só conjuga uma vez. No passado, a gente, né? Com exceção do verbo to be, que é o was ou were, também só são 2 vezes. O there was, there were. A gente, para conjugar, acrescenta ed, ou se tiver o é, só o d. E, por fim, a maioria dos verbos na língua inglesa são regulares. Eu diria que 80 a 90, entre 80 e 90% dos verbos na língua inglesa, eles são regulares. Vem uma quarta notícia agora, que vocês não vão precisar, mas daqui a um ano certinho vocês vão estar usando esse tempo verbal, que a gente chama de particípio passado. Os verbos regulares, você aprendeu o passado simples dele, o particípio passado é exatamente igual. Então, você já ganhou outro tempo verbal. Olha a importância de se aprender isso daqui. É simples, não é difícil não. Mas tem muita gente que passa de ano sem saber. Então, você já ganha outro tempo verbal com isso. Isso eu estou falando para verbos regulares. Presta bem atenção. Professor, o Simple Past é assim simples? Não. Isso é para verbos regulares. Ainda no Simple Past ainda existem verbos irregulares. Irregulares. Os verbos regulares aí são em torno de 10 a 20%. A notícia ruim também não só tem notícia boa. Eu acho que vocês estavam nessa expectativa. Nossa, só tem notícia boa? Não, tem notícia ruim também. A notícia ruim é que desses verbos irregulares, 10 a 20%, que são a minoria, mas dentre eles a gente tem vários que são muito usados. Mas muito usados. Dentre eles o próprio verbo to be. O verbo to be é um verbo irregular. Tá? A gente tem tantos outros aí, mas eu diria que se você pegar mais ou menos uns 20 desses verbos irregulares, assim, daqui para o fim do ano, digamos assim, você memorizar uns 20 desses irregulares aí, você
Assim, já também, já, digamos assim, esses 20 eu acho que são utilizados em 50% das vezes. Os outros 50 que são outros verbos, também tem vários, né? A gente está falando de uma língua que já deve estar batendo na casa de 1 milhão, em torno de 1 milhão de palavras. Então, é uma língua enorme, imensa. É a língua franca, né, gente? É a língua de conversação mundial. É a língua que interage com praticamente todas as culturas do mundo. Então, obviamente, toda vez que uma língua sai daqui e vai para um lugar, ela já sofre alteração, ela já absorve palavras, ela já dá palavras. Então, isso daí é um fato. A língua portuguesa, eu acho que existe em torno de 200, entre 200 e 250 mil palavras na língua portuguesa. A língua inglesa, dizem os especialistas, que já está na casa do 1 milhão. Então, assim, mas a gente saber 20, você já saber 50% é muita vantagem. Então, não é um assunto difícil, mas é um assunto extremamente importante. Então, vamos lá. Vamos agora que a gente deu... na verdade, o livro fala sobre isso, tá? Então vamos lá, vamos dar uma chance aqui ao livro, né? Vamos ver como é que o livro coloca aqui em relação à questão da pronúncia, tá? Spelling, tá? Vamos tratar aqui do spelling. Spelling rules for ED forms. Então, a forma regular, a gente tem a forma regular, tá? Quando o verbo, por exemplo, esse verbo aqui, draw, não, rest, né? A gente acrescenta o ed nele, rested, rested. One vowel and one consonant, you double the consonant and add ed. Bom, ele esqueceu de mencionar aí que quando é com uma sílaba, né? É com uma vogal e uma consoante, você vai dobrar a consoante, mas quando é com uma sílaba. Tá? Então, stop, a gente vai acrescentar mais um P e fica stop. Stop. Olha o som. Olha, rest, rested. Stop. Olha eu foco muito nisso, nessa pronúncia, porque eu tenho alunos desde, né, de 10 anos de idade até alunos do avançado, até alunos fazendo exames de proficiência aí para estudar fora e tal. E você vê alunos lá no avançado cometendo erro de pronúncia ainda em relação ao ED. Então, é por isso que eu gosto tanto de focar, é por isso que eu estou sempre em cima disso daí. Vamos lá. Consonants, quando a gente tem o E, como eu tinha falado ali, a gente só acrescenta o D. Então, recycle se transforma em recycled, né? E quando termina com a consoante mais o Y, a gente muda o Y pelo I e acrescenta o ED. Então, study se transforma em studied. Cuidado com isso, porque tem que terminar com a consoante mais o Y. Se for vogal mais o Y permanece. Deixa eu pensar aqui no exemplo. Não consigo pensar num exemplo de um verbo aqui que ele termina com o Y, mas aí ele termina com a consoante, e aí die. Die não de morrer, né? Die. Não, mas die não termina, tá certo. Então, não. Não. Se eu lembrar daqui para lá, eu falo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para as regras da pronúncia, tá? Por que é que também muitos alunos eles vão passando de nível e não vão se importando com essa questão da pronúncia? Porque a verdade é a seguinte, a maioria dos cursos de inglês ou de escolas, né, não enfatiza, não foca na pronúncia, na competência comunicativa. Foca mais em certificar de que o aluno tem o conhecimento da regra, mas às vezes o conhecimento da regra não significa que ele consegue colocar essa regra na prática. E aí ele vai passando em nível, na hora que ele precisa usar a língua para realmente se comunicar, aí ele fica com aquela pronúncia errônea, tá? Então, eu vou focar nisso daqui. A aula da gente é de conversation, né? A intenção aqui não é aprovar ou reprovar ninguém. A intenção aqui é pura e simplesmente
né, fazer com que vocês aprendam a falar a língua. É isso. O meu objetivo maior é ver um dia vocês lá na frente, adultos, todos bem-sucedidos, todos bem, dizendo assim, professor, graças a Deus que o senhor explicou isso para mim, porque lá na hora da entrevista, hoje em dia, dentro do trabalho, não é só na entrevista, né? Você acha que também aprender inglês é para fazer uma entrevista, acabou, nunca mais vai precisar, né? Não, não é bem assim. Se a empresa está pedindo a você inglês, é porque ela precisa que você use no dia a dia, tá? E aí você ter a capacidade de se comunicar de maneira eficiente é fundamental. Então, vamos lá. Rules for ED forms. Então, for verbs that end in T or D sound, say the ED sound. Então, a gente tem, por exemplo, want. A gente vai pronunciar wanted. Tá? Então, na verdade, o som não é ED sound, é ID sound, né? Então, a gente vai aqui, ó, na verdade, corrigir isso daqui. Vai corrigir isso daqui, tá? E é por isso que eu peço a vocês para até baixarem essa aula, porque é muito comum material de inglês com esse tipo de erro. Na verdade, não só é esse, é ID, wanted, needed, wasted, porque as pessoas podem cometer o erro de pronunciar aberto. Wanted, needed, wasted, e não é wasted, needed, wanted. Okay? Então, na verdade, é um som ID sound, né? Não ED sound. Ok? Então, for verbs that end with P, F, S, X. Bom, isso daqui é decoreba, tá? Então, assim, vocês não vão decorar, nem eu sei decorar. Nem eu sei decorar isso daqui, tá? O importante é você praticar o verbo. Praticar, 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 até ficar inconscientemente na sua cabeça que want é wanted, ou wanted. Feita a música do Bon Jovi. I'm wanted, wanted, dead or alive. Ok? Então, wanted, wasted, needed. E aí a gente tem essas palavras que quando terminam, né? Mas aí vamos lá. Vamos tentar aprender a regra. P, F, S, X, SH ou CH. Aí tem um T sound. Então, som de T. Work, worked. E esse T quase que muda. Worked. Não, worked. Não o T da gente, mas é o T. T. Worked. Washed. Washed. Jumped. Ok? É muito importante, gente. Muita gente ouviu falar worked, washed, jumped, ou jumped, washed, worked. Nós brasileiros, a gente vê o L e a gente fica, é quase irresistível a gente pronunciar esse E. Worked, ou worked, mas não é pronunciar só o som de T. Worked, washed, jumped. Ok? Então, para todos os outros verbos, a gente tem só o som de D. Ok? Então, cleaned, não cleaned. Littered, não littered. Littered or littered. Não é learned. Quantas e quantas vezes eu vejo os alunos falar learned. I learned. I learned. I learned. Ok? Então, muito, 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 muito importante. Ok? Então, vamos lá. Aqui agora a gente vem aqui. Vamos agora para esse website, que eu gosto muito desse website, pessoal. Muito rico em material. Quem quer continuar estudando inglês. Quem acha, por exemplo, que a escola não está suprindo na necessidade que você gostaria. E aí quer estudar a parte aí. Aqui o British Council, que é essa instituição que é vinculada ao governo britânico, tem como função massificar o ensino da língua, né, no mundo, a língua inglesa no mundo.
Tem cursos gratuitos aqui, cursos, você pode trabalhar por habilidade, quiser só gramática, vocabulário, exames, tá? Notícias, né? Aí como é governo britânico sobre governo britânico, study break aí que são outros recursos. Se você dizer, estou cansado do tradicional, do estudar o tradicional, aí você vem aqui também explorar revistas, né? Revistas com artigos da língua inglesa. Então é riquíssimo, riquíssimo. E aqui a versão para vocês mesmo, ó, Learn English Teens. Tem o British Council, que é o tradicional aqui para adultos. Vou botar aqui para vocês. Tá? Esse daqui é mais para adultos, ó, tá vendo? Uma versão mais para adultos, tem para vocês mesmo, para assuntos voltados para a vida, dia a dia de vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos ouvir aqui essa historinha, e aí eles vão usar muito o Simple Past. Eles vão contar uma história do passado, vão contar uma história que aconteceu, e aí eles vão estar usando bastante Simple Past. Eu espero que eles usem muito mais os regular do que regular verbs, mas certamente vai ter regular verb aí no meio. Mas, por enquanto, não se preocupem. Foquem só nos regulars, ok? A gente vai assistir esse vídeo e eu vou passar as atividades para vocês como homework, tá certo? A gente vai fazer alguns e aí eu passo o resto para vocês como homework para vocês fazerem em casa. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. And let's go. Oops. So how did it go? Did you pass? No, I failed. Again. I don't believe it. How did you fail again? What happened this time? You won't believe it. No. No way, Alfie. Not the same as last time. Yep. No way! Not another cat? I know. I'm in shock. I love cats. So what happened? Well, I stopped at a zebra crossing to let an old man cross the road. No problem there. He walked across the road, so I started to drive. Just then a cat appeared from nowhere. Did you hit it? I did. It was impossible to stop. I don't believe you, Alfie. You're joking, aren't you? You didn't fail, did you? Nobody can kill two cats on 2 driving tests. What can I say? I know. It's totally crazy. The owner of the cat arrived. Oh, no. And... Well, he said it wasn't my fault. The cat escaped from the garden. The driving instructor agreed too, so we carried on with the test. But I was too nervous and I crossed a red traffic light. Poor you, mate. Do you want to come over? Yeah. Okay. See you in 5 minutes. Bye from now. Alright, boys and girls. Então, aí tá uma historinha, né? Coitado do Alfie. Aí reprovou, né? Tentando tirar a carteira de motorista do bichinho. E aí ele conta a história. Para contar a história, ele precisa usar o quê? O past simple. Ele precisa para, né? Past event states. Como vocês estão vendo aqui, ó. Please explain past event or states. Então, toda vez, the past simple is the common way of talking about the past events or states which have finished. Então, primeira coisa importante que vocês precisam compreender em relação ao past simple é que é um tempo verbal usado para eventos que aconteceram no passado e, com certeza absoluta, eles já não fazem mais parte do presente. Eles aconteceram e eles ficaram no passado, certo? Então, a gente vai sempre ter expressões se relacionando ao passado. Então, sempre na frase vai ter yesterday, 2 years ago, a não ser que seja muito óbvio. Por exemplo, se alguém pergunta a você, did you eat? What did you eat for breakfast? A gente vai entrar na parte interrogativa. Eu sei que eu estou usando interrogativo aqui, mas não foquem nisso agora, que vem outra parte aí para entender, para vocês entenderem como funciona a interrogativa. What did you eat this morning? O que foi que você comeu hoje de manhã? Então, I ate coffee,
bread and eggs. Não preciso dizer this morning de novo, porque já me foi perguntado, então não preciso dizer. Mas vocês entendem, né? Que deixo claro que eu comi hoje de manhã, não continuo comendo. O evento já foi do passado. Então, aqui a gente vai, ó. How did you form the past simple? A gente já aprendeu sobre isso aqui agora, né? A gente acrescenta o ed. Kill, kill, jump, jumped, e por aí vai. That seems easy. Né? Então, tem aí os spelling rules. Né? Que a gente também já aprendeu aí sobre os spelling rules. Stop, a gente acrescenta plan, né? A gente acrescenta mais uma consoante. Se for terminar com consoante e o Y, a gente tira o Y, acrescenta IED, né? E por aí vai, né? Form doesn't change at all. For doesn't know. The form, então, aqui reforçando, ó, que não existe mudança da forma, mesmo para o he, she or it. E vocês lá no present simple tinham que acrescentar um S no final, né? Aqui não vai ter essa necessidade. Aqui a gente aprendeu sobre a pronúncia, né, gente? Aqui, ó, D sound, olha, tá vendo aqui como ele fala ID sound, né? No livro tem ED, né? Aqui é ID, D, T and ID. Arrived, failed, né? Agreed, tá? T sound, asked, crossed, stopped. Okay? Okay. ID, wanted, decided, started. All right. So, this is easy to say. Okay. I'll form questions and negatives. E aí a gente vai deixar o question and negatives, a gente vai deixar para a próxima aula da gente. Tá certo? Na verdade, eu vou passar essas atividades aqui para vocês. Deixa eu ver. Vai ter pergunta sobre a negativa. Então, acho que eu vou passar, na verdade, essa atividade aqui para depois da próxima aula, que acontece, no caso, essa aula de hoje. Ela é para o dia 30. Então, a próxima aula ela deve estar acontecendo no dia 7. Né, dia 7 de outubro, né, um dia depois da volta, pelo menos, do terceiro ano. Né? O terceiro ano já, dia 6, já definido, volta dia 6. A aula de vocês aconteceria no dia 7 de outubro. Então, na verdade, essa atividade eu vou agendar para o dia 7 de outubro, que é quando vocês assistiram essa aula, e aí vocês vão assistir a próxima aula, que é na forma negativa. Não, na verdade, vocês vão aprender sobre regular verbs. Não é sobre a negativa, vocês vão aprender na unidade 8. Então, não vai funcionar. Eu vou procurar outra atividade de simple past só para afirmativas. Vou mandar para vocês, é melhor. It's a regular, simple past, regular verbs, affirmative form only, tá? Então, esquece isso daqui que eu ia passar para vocês, tá bom? Então, vamos voltar lá para o livro. Vamos fazer algumas atividades do livro aqui. Vamos ouvir a pronúncia, né? Vamos ouvir a pronúncia do nativo da língua, que é sempre bom. Ouvir de quem sabe, né? Unit 7, Lesson 2, Track 53. For verbs that end in t or d sound, say the id sound. Want, wanted. Need, needed. Waste, wasted. For verbs that end in p, f, s, x, sh, or ch, make a t sound. Work, worked. Wash, washed. Jump, jumped.
For all other verbs, make a d sound. Clean, cleaned. Litter, littered. Learn, learned. Ok, boys and girls. Então, ok, pronúncia trabalhada. Ouçam quantas vezes for necessária, tá bom? Não se acanhem de, no conforto das suas residências, de praticar. Alright, então vamos lá. Complete the sentences with the use past form, simple past form of the verbs in parentheses. Então, o verbo está sendo dado aqui, o primeiro já está feito. The scientists used the telescope to look at the moon. Ok? We, e aí terminou com consoante Y, o que é que vai acontecer? A gente dropa, né? A gente dropa o Y e coloca IED. We tried to find a book about comets at the library yesterday. Ok? A gente tem um terceiro. My father wanted to be an astronaut when he was younger. Há muito tempo eu não ouço esse verbo no passado. I preferred, uau, sou até estranho. I preferred studying the solar system to studying biology last year. Soação tão estranha. Incredible. Porque a gente, no dia a dia, a gente não fala. I preferred. Anyway. Audrey learned about rockets from a TV show when she was a child. The astronauts exercised every day in the space station on the last mission. Okay, exercised. Okay, the astronauts. Então, vocês percebem que não importa o tempo verbal. Para mim, o tempo verbal... desculpa. O sujeito da frase é indiferente. Olha, my father, Audrey, mas não mudou nada. Nada. Diferentemente do present simple. Ok? Então, vamos lá. Moving on para a página 79. Aqui, read the historical account. Né, the news. A walk on the moon. Inclusive, em julho do ano passado, 2019, né? 21 de julho do ano passado, foi 69, foi. Que completou 50 anos, né? Que o homem pisou na Lua. Então, foi em 2019, foi isso mesmo. Então, vamos lá, vamos ler aqui esse artigozinho, né? A walk on the moon. Então, em 1961, US President John F. Kennedy challenged... Olha, vou aqui até... Será que eu consigo? Bom, pelo menos aqui 2 parágrafos, né? Challenged. Você vê que a história está sendo contada no passado, né? O verbo está no passado. Challenged his country to achieve the goal of landing a man on the moon and returning him safely to Earth. Então, em 1961, o então presidente, né, John Kennedy, desafiou seu país a atingir essa meta, né, de aterrissar na Terra, né, aterrissar com um homem aterrissar na Lua, na Terra não, na Lua, gente, e retornar de maneira segura para a Terra. He wanted this to happen before 1970. Então ele queria que isso acontecesse antes de 1970. Olha só, em 61, um presidente disse: eu quero que isso aconteça, né? Vejam o que é, né? Trabalhar a longo prazo. Ele sabia que não seria mais o presidente, mas trabalhou em prol disso daí, né? Assim, e foi dado continuidade. The National Aeronautics and Space Administration, NASA, accepted Kennedy's challenge. Então, né, a NASA, né? Vou nem dizer o resto do nome. A Administração Aeronáutica Nacional e Aeronáutica do Espaço aceitou o desafio dele. In 1968, 3 astronauts launched
into orbit in Apollo 8, and on December 24th, they traveled 10 times around the moon. Então, em 1968, 3 astronautas decolaram para a órbita, né, no Apollo 8, e em 24 de dezembro eles viajaram 10 vezes ao redor da Lua. This was, aqui ó, verbo to be no passado, the first time astronauts were outside the Earth's orbit and inside the Moon's orbit. Então, essa foi a primeira vez que astronautas estiveram fora da órbita da Terra e dentro da órbita da Lua. Apollo 9 e Apollo 10 were next. Apollo 9 e Apollo 10 foram os próximos. NASA wanted to test a special lunar module, which is a small vehicle that travels between the spacecraft and the moon. Então, a NASA queria testar um módulo lunar, módulo especial lunar, que é feito um pequeno veículo que viaja entre a Lua e a espaçonave, né? Bom, aqui vou mover. Then, on July 16, 1969, 3 American astronauts, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, né? Em 16 de julho de 1969, 3 astronautas americanos, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, rocketed into space on Apollo 11. Né? Então, viajaram, né? No Apollo 11 para o espaço. On July 20, 1969, Armstrong Aldrin landed on the moon. Então, no dia 20 de julho de 69, eles aterrizaram na Lua. Armstrong walked down the ladder of the lunar module first, and he said, aqui ó, aqui é um verbo irregular, né? Said. Então, Armstrong desceu, né, na escada, tem uma escadazinha do módulo lunar primeiro, e disse: That's one small step for man, one giant leap for mankind. Então, faltando assim, né, um passo, ele disse, é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, mankind, humanidade. Then Audrey walked down the ladder and then stayed. Olha aqui um exemplo ó, do verbo stay. Ele termina com vogal e o Y. Então a gente mantém o Y. A gente não dropa o Y. Stayed on the moon for almost 3 hours. Ok? The moon, e ficaram, então desceram e ficaram por aproximadamente quase 3 horas. The moon landing was an exciting and important moment in history. Né? Então, o aterrissar na Lua foi um momento importante na história. Some people say that 600 million people around the world watched on TV, almost 1/5 of the world's population at the time. Né? Algumas pessoas dizem que 600 milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram pela TV, quase 1/5 da população mundial na época. Então, 1/5, então 20%, né? Então, tinha 3 bilhões de pessoas na época só. Hoje tem em torno de 7,7. Né? Ok. Bom, eu estava lendo um dia desse um texto sobre isso, né? A história de um menino contando isso daí, que acordou de madrugada, isso era na Inglaterra, então era de madrugada, BBC americana, BBC, né? Ia fazer o broadcast, o live broadcast, e aí ele foi para uma escola. Na época não tinha televisão nem nas casas, então foi todo mundo para uma escola para assistir no ginásio, botou uma televisão lá no ginásio para todo mundo assistir, né? E ele contando essa experiência, né? De ver que acreditavam em torno de meia-noite, horário da Grã-Bretanha, que conseguiriam estar vendo isso acontecer, e foram ver a 3 e tanta, quase 4 horas da manhã, né? Mas ele disse que foi um momento inesquecível na vida dele. Eu imagino, né? Deve ter sido realmente
69, gente. Nossa, nem televisão tinha. Né? A gente hoje em dia não está acostumado a ver homem na Lua. Foi a primeira e a última vez que o homem foi para a Lua. Então, realmente é incrível. Então, vamos lá. Vamos fazer agora colocar na ordem cronológica, né? Write 1 to 6. Put in the chronological order. Primeiro já está feito. John F. Kennedy asked astronauts to land on the moon before 1970. John Kennedy pediu aos astronautas para aterrissar, né, na Lua antes de 1970. O segundo, vou fazer aqui rapidinho, né, pra gente. O segundo é esse daqui. NASA decided to try to go to the moon. Tá? Aí aqui veria o terceiro. NASA decidiu ir para a Lua, né? O terceiro é esse daqui. Apollo 8 traveled 10 times around the moon. Então, Apollo 8 viajou 10 vezes antes de, né? 10 vezes ao redor. Não foi nem o Apollo 8, foi o Apollo 11. Não foi que fez a aterrissagem. Aí depois vem o 4. NASA tested a Lunar Module. Então, foi aí que teve a oportunidade de testar o módulo lunar, né? Para certificar de que ia dar tudo certo. Depois vem o 5, Apollo 11 rocketed into space. Apollo 5 viajou para o espaço. E por último, né, número 6, Neil Armstrong and Buzz Aldrin landed on the moon. Finalmente eles desceram. Ok, boys and girls, então com isso a gente encerra a nossa aula de hoje aqui, para vocês praticarem com seus amiguinhos, mas não tem ninguém em casa, então a gente vai deixar para praticar essa parte de speaking quando a gente voltar. Ok, só lembrando agora que quem tiver alguma dúvida em relação à nossa feira americana, se eu não me engano, o dia de vocês é dia 22 de outubro, o dia da apresentação de vocês, tá? Pratiquem, tá? E qualquer dúvida, na quinta-feira, às 3h15, temos as nossas aulas ao vivo exatamente para tirar dúvidas. Ok? Como homework, páginas 78 e 79, esse vídeo aqui que está à disposição de vocês, fazer as atividades da página 137 e ainda vou fazer uma pesquisazinha aqui e mandar alguma coisa para vocês praticarem, só afirmativa de past simple regular verbs, tá bom? Para vocês praticarem que esse assunto é muito importante. Para finalizar minha aula, a minha mensagem da semana é essa. The future belongs to those who believe and the beauty of their dreams, né? O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Lembrem-se que tudo começa com um sonho. Sonhar é importante sim, faz parte do processo. A gente não pode ficar parado nele, mas ele faz sim parte do processo. Ok, boys and girls, with that being said, desejo a vocês a todos um belo resto aí de semana. Estamos no meio da semana, mas que seja uma semana abençoada para todos nós, boys and girls. And I see you Thursday, all right? Thursday afternoon. See you later.